Eu saúdo a todos com a paz do Senhor. A você, ouvinte da Palavra de Deus, você que quer enriquecer deste mundo, mas se esquece de ser rico diante do Senhor. Você observe esta mensagem, porque não adianta você ser rico neste mundo, entretanto, para com Deus você ser pobre, ou chegar diante dele e ouvir algo que o homem não gostaria de ouvir, que é: apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno. Bom seria que você ouvisse Jesus dizer: vinde, bendito de meu Pai, possuir por herança o reino que está preparado desde a fundação do mundo. Mas a mensagem que eu vos trago hoje é as riquezas deste mundo. Iniciando a mensagem: não vos inquieteis pelo dia de amanhã, busque primeiro o reino de Deus. A palavra de Deus nos diz: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. Mateus capítulo 6, versículos 33 e 34 diz isto. A palavra de Deus diz que mais é a vida do que o sustento. E diz a Bíblia: mais é a vida do que o sustento, e o corpo mais do que o vestido, que são as vestes. Considera os corvos, Jesus dizendo, que nem semeiam, nem cegam, nem têm despensa, nem celeiro, e Deus os alimenta. Quanto mais valeis do que as aves? E qual de vós, sendo solícito, pode acrescentar um corvo da sua estatura? Pois se nem ainda podeis as coisas mínimas, por que estáis ansiosos pelas outras? Lucas capítulo 12, versículos do 23 ao 26 diz isto. Bem certo é que nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada vamos levar dele. Então, por que se angustiar para ser rico? A palavra de Deus nos diz: porque nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele. Tendo, porém, sustento e com o que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. Mas os que querem ser ricos caem em tentação, em laço e em muitas concupiscências loucas e nocivas, que submergem, afundam os homens na perdição e ruína. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmos com muitas dores. Primeira carta a Timóteo, capítulo 6, versículos do 7 ao 10 diz isto. Na cobiça para enriquecer, o homem se esquece de Deus para servir ao dinheiro. E a palavra de Deus nos diz: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Mateus capítulo 6, versículo 24 diz isto. Quisera você pedisse a Deus o que Agur pediu em Provérbios capítulo 30, versículos do 7 ao 9. Diz a palavra: duas coisas te pedi, não mais negue antes que morra. Afasta de mim a vaidade e a palavra mentirosa. Não me dê nem a pobreza, nem a riqueza. Mantém-me do pão da minha porção de costume, para que, porventura estando farto, não te negue, e venha dizer: quem é o Senhor? Ou que, empobrecendo, não venha a furtar e tome o nome de Deus em vão. Como eu havia dito, Provérbios capítulo 30, versículos do 7 ao 9 diz isto. Então, guarda-te de deixares o Senhor teu Deus e pensares que foi a força do teu braço que te fez prosperar. A palavra de Deus nos diz: guarda-te que não te esqueças do Senhor teu Deus, deixando de guardar os seus mandamentos e os seus juízos e os seus estatutos que hoje te ordeno. Para não suceder que, havendo tu comido e fores farto, havendo edificado boas casas e habitando-as, e se tiverem aumentado os teus gados, os teus rebanhos, e se acrescentar a prata e o ouro, e se multiplicar tudo quanto tens, se eleva o teu coração e te esqueças do Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. E diga no teu coração: a minha força e a fortaleza da minha mão me adquiriu este poder. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, que Ele é o que te dá forças para adquirir as riquezas, para confirmar a sua aliança que jurou a teus pais, como se vê neste dia. Deuteronômio capítulo 8, versículos do 11 a 14 e versículos 17 ao 18 diz isto que eu li. E o título da mensagem é: as riquezas deste mundo. Não deixe o teu coração se apartar do Senhor para confiar nas riquezas, pois aos olhos do rico é como uma muralha na sua imaginação.
A palavra de Deus nos diz, em Provérbios capítulo 18, versículo 11, os bens do rico são a sua cidade forte, e como uma muralha na sua imaginação. Havendo alguma má aventura, nada lhe fica, perde tudo, e isto lhe tira o sono. E a palavra de Deus diz, doce é o sono do trabalhador, quer coma pouco, quer coma muito, mas a fartura do rico não o deixa dormir. Há um grave mal que vive debaixo do sol e atrai enfermidades. As riquezas que os seus donos guardam para o seu próprio dano, porque as mesmas riquezas se perdem por qualquer má aventura. E havendo algum filho, nada lhe fica na sua mão. Como saiu do ventre de sua mãe, assim nu tornará, indo-se como veio, e nada tomará do seu trabalho que possa levar na sua mão. Assim que também isto é um grave mal que, justamente como veio, assim há de ir, e que proveito lhe vem de trabalhar para o vento. Eclesiastes capítulo 5, versículos do 12 ao 16 diz isto. Já o sono do pobre é tranquilo, ele não ouve ameaças. Como diz em Provérbios capítulo 13, no versículo 8, o resgate da vida de cada um são as suas riquezas, mas o pobre não ouve ameaças. E eu pergunto, por que o pobre não ouve ameaças? Porque eles não têm riquezas para alguém ficar cobiçando, e nos dias de hoje nós vemos cada vez mais pessoas perdendo a sua vida porque têm muitos bens. Até mesmo os pais que criam seus filhos com todo o mimo e amor, e já na velhice ou os filhos os lançam no abandono de uma clínica de idosos ou dão pagamento entrando no mundo das drogas que destrói tanto ele como aquela família a quem pertence. Quando não mata os pais para tentar ficar com o dinheiro da herdade. Então, por isso que a palavra de Deus diz que o resgate da vida de cada um são as suas riquezas, mas o pobre não ouve ameaça. Ainda diz a palavra, a bênção do Senhor é quem enriquece e não traz consigo dores. Provérbios capítulo 10, versículo 22. Contudo, olha, atenta para o conselho que a Bíblia nos dá a respeito dos ricos deste mundo. Diz a palavra, manda aos ricos deste mundo que não sejam altivos, nem ponha a esperança na incerteza das riquezas, mas em Deus, que abundantemente nos dá todas as coisas para delas gozarmos. Que façam bem, enriqueçam em boas obras, repartam de boa mente e sejam comunicáveis. Que entesoure para si mesmos um bom fundamento para o futuro, para que possam alcançar a vida eterna. Primeira carta a Timóteo, capítulo 6, versículos 17 ao 19 diz isto. Quando a palavra diz para os ricos entesourar um bom fundamento, é porque onde estiver o seu tesouro, ali também vai estar o vosso coração. Como a palavra de Deus nos diz, fazei para vós bolsas que não se envelheçam, tesouros nos céus, que nunca cabem, aonde não chega ladrão e a traça não rói. Porque onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. Lucas capítulo 12, versículos 33, a parte B, e versículo 34 diz isto. Todavia, de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? A palavra de Deus diz, pois que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, ou que dará ao homem em recompensa da sua alma? Mateus capítulo 16, versículo 26 diz isto. Ainda diz a palavra, assim aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Lucas capítulo 12, versículo 21 diz isto. E o título da mensagem é As riquezas deste mundo. A palavra diz que é caríssima o preço da nossa redenção. Em Salmos 49, versículo de 7 a 9, a palavra de Deus nos diz: nenhum deles de modo algum pode remir a seu irmão ou dar a Deus o resgate dele, pois a redenção da sua alma é caríssima e os seus recursos se esgotariam antes. Por isso, tampouco viverá para sempre ou deixará de ver a corrupção. Jesus pagou o preço do meu e do teu resgate com o seu próprio sangue. A palavra de Deus nos diz, sabendo que não foi com coisas corruptíveis como prata ou ouro, que fostes resgatado da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste de vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículos 18 e 19 diz isto. Portanto, sejas sábio. Se volte para a sabedoria que há na palavra de Deus e não queira ser ávido. Ávido é o que deseja veemente, insaciável, avarento. E não seja ávido pelas riquezas deste mundo.
A palavra de Deus nos diz, ou como está escrito: tão boa é a sabedoria como a herança, e dela tiram proveito os que veem o sol. Porque a sabedoria serve de defesa, como de defesa serve o dinheiro. Mas a excelência do conhecimento é que a sabedoria dá vida ao seu possuidor. Eclesiastes capítulo 7, versículos 11 e 12 diz isto. Lembre-se do rico no inferno, que clamava: Pai Abraão, tem misericórdia de mim. Enquanto ele sofria, Lázaro é consolado. E a palavra de Deus nos diz em Lucas capítulo 6, versículo 24: Mas ai de vós ricos, porque já tendes a vossa consolação. Glória a Deus. Muitos ricos, por intermédio da sua riqueza, vivem se banqueteando e acham que o dinheiro compra tudo. E a palavra de Deus diz em Eclesiastes capítulo 10, versículo 19: Para rir se fazem banquetes, e o vinho produz alegria, e por tudo o dinheiro responde. E para os maus ricos, a palavra de Deus nos diz, o título é Os Maus Ricos, em Tiago capítulo 5, versículo de 1 a 6. Eia, pois agora vós ricos, chorai e pranteai por vossa miséria, que sobre vós hão de vir. As vossas riquezas estão apodrecidas e as vossas vestes estão comidas de traça. E o vosso ouro e a vossa prata se enferrujaram. E a sua ferrugem dará testemunho contra vós, e comerá como fogo a vossa carne. Entesouraste para os últimos dias. E eis que o jornal, que é o salário, eis que o jornal dos trabalhadores que ceifaram as vossas terras, e que por vós foi diminuído, clama. E os clamores dos que ceifaram entraram nos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Deliciosamente viveste sobre a terra e vos deleitastes. Cevastes os vossos corações como no dia de matança. Condenaste e mataste o justo, ele não vos resistiu. Tiago capítulo 5, versículo de 1 a 6, como eu havia dito. Eu já estou próximo de encerrar a mensagem, as riquezas deste mundo. Ainda diz a palavra em Provérbios capítulo 22, versículos 22 e 23, diz a Bíblia: Não roube o pobre porque é pobre, nem atropeles na porta o aflito, porque o Senhor defenderá a sua causa em juízo, e os que os roubam, ele lhes tirará a vida. Glória a Deus. Ainda diz mais: o que oprime o pobre insulta aquele que o criou, mas o que se compadece do necessitado o honra. Provérbios capítulo 14, versículo 31. Portanto, abra a tua mão e ajude ao necessitado. A palavra de Deus nos diz: a quem dê generosamente e vê aumentar suas riquezas. Outros retêm o que deveriam dar e caem na pobreza. O generoso prosperará. Quem dá alívio aos outros, alívio receberá. Provérbios capítulo 11, versículos 24 e 25. E para encerrar a mensagem, as riquezas deste mundo, socorra aquele que necessita da tua ajuda. Porque a palavra de Deus nos diz: abre a tua boca, julga retamente e faz justiça aos pobres e aos necessitados. Abre a sua mão ao pobre e estende as suas mãos ao necessitado. Provérbios capítulo 31, versículos 9 e 20 diz isto. Que Deus abençoe a todos. Que esta sequência de mensagens que está sendo lançada no YouTube possa edificar a sua vida grandemente. Busque cada vez mais crescer na graça e no conhecimento da palavra de Deus. Estarei hoje orando e pedindo que você se volte para o Senhor enquanto há tempo, porque em breve a igreja está sendo arrebatada aqui da terra e será tarde demais para aqueles que não tomarem essa decisão de entrar pela porta estreita, o único caminho que leva o homem a Deus, que é Jesus Cristo. Senhor Jesus, preguei tua palavra, cujo título As Riquezas deste Mundo. Eu peço ao Espírito Santo que chegue a cada vida, a cada coração, que entenda que para chegar ao Senhor é o melhor caminho, onde a paz é a verdadeira vida. E eu peço ao Espírito Santo que chegue a cada vida guiando essa pessoa toda a verdade. Tudo isso, ó Deus, te peço em nome de Jesus, para que teu nome seja glorificado na terra. Para você hoje que quer entrar pela porta estreita, o único caminho que Deus reconhece. Se for desejo do seu coração, feche seus olhos, curve a cabeça e diga comigo: Senhor Jesus, perdoa todos os meus pecados. Escreve o meu nome no livro da vida e me faça uma nova criatura. Receba da parte do Espírito Santo de Deus um abraço de vitória. Busque uma igreja que pregue, que é Jesus que salva. E que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém.